Olá, amigos de Goiânia, de Goiás e do Brasil. Esse programa é voltado para você que é pequeno, médio e grande empresário. Aqui a nossa bandeira é o empreendedorismo. Eu sou Rodrigo Delamaia e você está na Academia do Empreendedor. E bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cristiano, sou contador, sou advogado, especializado aí na área empresarial. E a intenção, ou seja, desse podcast nosso é exatamente trazer orientações aí para você empresário. Ou seja, nas diversas áreas aí que nós que somos empresários, porque eu também sou empresário, ou seja, enfrentamos o tempo todo. E são muitas nossas dúvidas, né, doutor Cristiano? Exatamente. E a gente recebe muitos comentários de pessoas aqui também, tem muitas dúvidas sobre muitas coisas. E aqui vamos tentar informar o máximo possível, né? Tirar essas dúvidas do nosso empresariado. E a pauta de hoje qual vai ser? Bem, o primeiro tema, esse aqui é complicado, ou não, né? É o chamado imposto de renda, doutor Cristiano. Doutor Cristiano, quando deve ser feito e qual é a data para apresentar o imposto de renda? Com aquele caso, virou 2020, ou seja, 2020 foi aquele ano para ficar para a história, né? Ou seja, a história do mundo aí. Mas o leão, ou seja, tem que comer. E como virou o ano, agora é a hora de começar a juntar a documentação aí referente a todo o rendimento que teve, toda a movimentação financeira, patrimonial que teve aí no ano de 2020, para estar fazendo o imposto de renda. Imposto de renda, ou seja, lógico que é para pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, mas a gente vai dar uma enfatizada mais na questão da pessoa física. E, ou seja, como você bem perguntou, né, o período de entrega aí começa ali entre 1º de março e vai até 30 de abril. Ou seja, é o período de estar apresentando. Mas, ou seja, janeiro, fevereiro é o período para estar juntando toda essa documentação para não deixar para a última hora. Doutor Cristiano, e esse leão, ele obriga o pequeno, o médio, o grande empresário a fazer a declaração? A fazer a declaração? Sim. Bom, não é por ser empresário que é obrigado a apresentar o imposto de renda. Porque o imposto de renda, como o próprio nome já diz, né, é com relação à renda. Basicamente, ou seja, se teve ali, ou seja, não sei se a tabela vai ser atualizada ou não, mas 28 mil e uns quebrado, ou seja, quem teve esse rendimento 28 mil e uns quebrado já é obrigado a apresentar rendimentos tributáveis. Se teve rendimentos isentos, ou seja, de 40 mil, lógico que esses valores que eu estou falando são valores anuais, ou seja, também é obrigado a apresentar. E patrimônio, ou seja, patrimônio acima de 300 mil, também é obrigado a apresentar. Ou seja, são as 3 principais situações aí, ou seja, onde é obrigado a apresentar. Aí nisso, ou seja, entre o que você perguntou, ao empresário é obrigado a apresentar, se ele se enquadrar dentro desses quesitos, dentre outros que pode ter, né, ele vai ser obrigado. Não é simplesmente por ser empresário. Mas é aquele caso, ou seja, quantas vezes você já precisou mesmo ir no banco, ou seja, você é empresário, aí vai pedir o quê? Ou seja, o imposto de renda. O imposto de renda. Então, mesmo que você não seja obrigado, você é empresário, não seja obrigado a fazer o imposto de renda por conta do rendimento, eu oriento que faça. Ou seja, porque geralmente o comprovante de renda que o empresário tem é a declaração de imposto de renda, que na maioria das vezes é o que o banco exige. É o documento que vai deixar ele mais sossegado. É o documento que vai deixar sossegado, principalmente, e ainda mais se você tem intenção de fazer algum tipo de financiamento, empréstimo, no decorrer desse ano, o ideal é que faça. Doutor Cristiano, devido à pandemia, né, no ano passado, esse prazo do imposto de renda foi prorrogado. Né? Qual que é a previsão para esse ano? Acha que... Eu aposto que não. Ou seja, que não vai ter prorrogação, não. O ano passado teve prorrogação, porque foi uma coisa que foi pega de supetão, ou seja, lá no início de fevereiro, você já teve decreto lá do Senado, Sim, falando de calamidade pública, logo em seguida já veio decretos estaduais e municipais, ou seja, fechando o comércio, fechando tudo lá no final do mês de março. Então acaba que a Receita Federal não teve muita alternativa, porque a Receita Federal, para prorrogar prazo, é quase que impossível. Em 25 anos de profissão atuando nesse segmento do empresariado,
nunca teve um caso que teve prorrogação da data da entrega da declaração do imposto de renda. O ano passado aconteceu porque não teve alternativa, ou seja, não teve muita alternativa para a Receita Federal. Esse ano eu acredito que não, ou seja, mesmo porque está vindo vacina, o pessoal continua trabalhando, um ou outro estado e cidade talvez pode ter algum problema mais grave, né? Mas no geral eu acredito que não vai ter mudança. São mínimas, as chances né? são mínimas. Praticamente zero, né? Praticamente zero. Não confie em prorrogação. Ou seja, faça a sua programação para apresentar a declaração do imposto de renda do dia 1º ao dia 30. Do dia 1º de março ao dia 30 de abril. Então, se liga no leão. Se liga no leão. O bicho é feroz. Doutor Cristiano, vamos aqui para um segundo tema, que é o refis. Né? O famoso, o imposto, né? Mais famoso aqui nesse caso é o ICMS. Sim. Né? Então, o refis, ou seja, é um programa de refinanciamento de dívidas tributárias. Ou seja, envolve aí vários impostos dependendo da esfera. No caso de Goiás, ou seja, que é o estado aqui, sede da nossa academia, tem previsão para que saia um refis agora, ou seja, a partir que vai vigorar do início, a partir do 1º dia de fevereiro. Então ele está voltando, porque ele foi interrompido por 2 anos, não é isso? Sim. Depois de longos anos, né, consecutivos, todo ano, tendo esse refis. Depois da última mudança de governo, né, a gente não teve um refis ainda. Sim. Ou seja, então passou aí 2 anos, agora a gente entrou no 3º ano do novo governo, então já tem o decreto já está pronto, ou seja, já tem as regras prontas, ou seja, já está certo. Ou seja, será a primeira edição vai ter desse esse governo. refis, que inclusive tem um outro nome, que é... O programa facilita. O programa facilita, exatamente, facilita. Que na realidade é o mesmo refis, só que, tipo assim, cada governo tem que dar o seu próprio nome ali para fazer um marketing. Tem que colocar sua marca, diferente. né? Tem que colocar sua marca ali, ou seja, no programa. Então, tá certo que vai acontecer. Vai essa edição acontecer, esse ano. é do estado de Goiás e abrange basicamente o ICMS. Esse programa facilita, ele vai possibilitar negociações com descontos em quais impostos, doutor Cristiano? Isso. A princípio, ICMS, que já está certo. Ou seja, isso já está certo. Vai ter descontos com relação ao ICMS. Só que é aquele caso. É um desconto não em cima do imposto. O desconto não é em cima do imposto. Só de multas. O desconto é em cima de juros e multas. Ou seja, que dependendo do caso, ou seja, pode variar aí de 90% a 98%. Mas basicamente é o ICMS. Existe já tramitando na Assembleia, ou seja, um novo projeto lá para incluir também o IPVA e o ITCD. Ou seja, o ITCD é o imposto aí que causa mortes, herança, ou seja, então esse imposto também existe uma previsão para que aconteça sobre eles também. Isso ainda vai passar IPVA por uma e ITCD. votação. Só que está em votação e tal. É bem provável que passe, mas ainda não é certo. Se eu tivesse que, você acredita? Uns 50%, caro ou coroa. É interessante, mas para quem? Né? Ou seja, para passar. Tipo assim, vai ter que abrir mão o governo teria que abrir mão de algumas entradas, se bem que é aquele caso, né? Não está abrindo mão. Porque na realidade, ou seja, o desconto não é sobre o imposto. O desconto é sobre juros, sobre multa, que às vezes, ou seja, no decorrer da vida aí, no dia a dia, a gente não consegue pagar aquele imposto no prazo de vencimento, ainda mais no ano de pandemia que nem foi, ou seja, onde a economia estagnou e tudo. E principalmente o estado de Goiás também foi um dos que ficou mais fechado. Então, ou seja, não é favor nenhum, ou seja, é realmente entender o lado do empresário. Ou seja, que já é tanto massacrado o tempo todo. É verdade, viu? E como é? Em relação aos descontos, qual que é a diferença agora? O que tem de novidade? Com relação aos descontos? Em relação aos descontos. O que esse programa traz de novidades? Bom, uma das coisas é que antes o desconto geralmente era no máximo de 90%.
Ou seja, agora pode chegar até 98%. Ou seja, lógico que cumprindo algumas exigências. Um exemplo seria os débitos que foram gerados, inscritos até ali o ano de 2012. Ou seja, esses teriam um desconto de até 98%. Tipo que vai pagar tudo, ó, vamos pagar tudo à vista. Isso, aí tem outro, Essa outro facilidade, detalhe, né? ou seja, à vista, ou seja, o desconto é maior. Ou seja, esse desconto que pode chegar a 98%. Ou seja, a prazo, ou seja, aí o desconto é escalonado. Ou seja, não vai ser 98%, mas não vai deixar de ter desconto também. Entendi. O Facilita será contínuo anualmente ou será apenas uma edição especial devido à pandemia? Bom, as notícias que depois desse refis, desse programa Facilita, ou seja, o próximo não vai acontecer em menos de 10 anos. Mas, ou seja, eu não acredito. Mesmo porque, ou seja, isso aí já é uma coisa corriqueira. Ou seja, já teve época, 3, 4 anos atrás, ou seja, que praticamente acontecia todo ano. Ou seja, é a mesma coisa, ou seja, para facilitar, ou seja, o devedor ali, o contribuinte, o empresário, ou seja, a quitar o seu imposto ali, ou seja, diminuindo o juro, diminuindo a correção monetária, porque um outro detalhe também é que esse desconto dos juros, que pode chegar aí até 98%, nos programas anteriores era até 50%. Ou seja, então essa é aquela outra novidade boa, tipo assim, ou seja, nunca esteve um desconto tão bom. Mas, ou seja, tudo é por conta dentro do cenário que a gente está vivendo. Pode ser que tenha outro programa daqui 1 ano, 2 anos. Não, eu não arriscaria, não, mas se eu tiver que arriscar um palpite, provavelmente não deve acontecer outro aí em menos de 2 anos. 10 anos eu acho pouco provável. Mas em menos de 2, 3 anos eu não acredito que deve acontecer outro também não. Então a hora de aproveitar é agora. É agora, né? É agora. Então, vamos lá. Pequenos, médios e grandes empresários. Esse é o momento. Doutor Cristiano, como será o pagamento dessas negociações? Isso. Pode pagar parcelado ou pode pagar à vista. Ou seja, parcelado, ou seja, você vai poder parcelar ali de 60 até 120 meses. Um exemplo, parcelar em 60 vezes, ou seja, parcelamento normal. Eu quero parcelar em 60 vezes, aí o desconto cai um pouco, não sei o percentual exato ainda, ou seja, mas aí não vai ser aqueles 98%, vai reduzir um pouco esse desconto. Se eu der uma entrada boa, ou seja, se a primeira parcela eu der uma entrada boa de 20%, eu vou poder parcelar em até 84 vezes. Ou seja, dependendo da situação, pode chegar até 120 vezes também. Ou seja, então é analisar. Então vai facilitar mesmo nesse sentido. Vai facilitar mesmo. Ou seja, aí você contribuinte aí que tiver dúvida, precisar de respostas, alguma orientação, você que é aqui de Goiás, ou seja, é só deixar aí nos comentários aí, que à medida do possível a gente pode responder sobre isso. E como eu faço para realizar minhas negociações? A minha negociação. Bom, basicamente, para pagamento à vista, vai conseguir fazer isso pela internet. Ou seja, no próprio portal ali você faz, para fazer esse pagamento à vista, você vai conseguir ali gerar seu DARI e vai sair já com desconto. Por conta da pandemia, é provável que eles abrem outros canais, provavelmente e-mail. Ou seja, de você também poder entrar ali para poder fazer sua negociação por e-mail e tudo, mas dificilmente para parcelamento dificilmente vai conseguir fazer ele 100% online. Ou seja, porque tanto a Secretaria da Fazenda quanto as prefeituras ainda não tem muito esse procedimento de fazer parcelamento 100% online. Na Receita Federal a gente consegue fazer, na dívida ativa da União a gente consegue fazer. Você entra lá, ou seja, lógico, com certificado digital, com senha, faz seu parcelamento ali na hora, sem ter que procurar a Receita Federal nem nada. Mas prefeituras, Secretaria da Fazenda, geralmente você tem que ir lá, assinar um monte de papel, confessar a dívida, para aí assim conseguir fazer esse parcelamento. Então provavelmente vai ter que ir pessoalmente. Em algum momento vai ter que ir pessoalmente, para quem for parcelar, vai ter que comparecer em uma das delegacias aí da Fazenda. E que geralmente todo VaptVupt em Goiânia tem.
uma secretaria da Fazenda ali, uma delegacia. Mas, ou seja, à medida que for tendo novidades, a gente também vai estar orientando aqui no nosso portal, no nosso canal, para poder estar acompanhando a gente aí. Para quem está acompanhando a gente. E pode acompanhar também pelo Spotify e pelo YouTube, né? Os vídeos. Sim, porque como é um podcast, ou seja, mas também é filmado, ou seja, é vídeo, ou seja, então a gente vai estar lá, pode procurar o canal do YouTube, pode procurar no Spotify, que a gente vai estar lá. Ou seja, se está indo para casa de ir no carro, põe lá no Spotify e vai ouvir as novidades aí com a gente. E, claro, né, através da sua academia, que é a Academia do Empreendedor. Não é isso, doutor Cristiano? Exatamente. Doutor Cristiano, agora nós vamos para o terceiro tema, né, que vamos abordar aqui. Esse que está sendo um sistema que se diz revolucionário, né? Que é o novo sistema bancário. Sim. Ele realmente é isso tudo que estão falando. Eu já tive a oportunidade de usar, eu gostei, né? Eu particularmente gostei muito, apesar que ainda ser mais ou menos um meio analfabeto digital, mas eu me saí bem. Então, vamos falar sobre o Pix. Sim, Pix. Bom, para quem está acostumado aí a trabalhar com banco usando celular, usando internet banking, no computador, ou seja, de dessa você está vendo lá, Pix, venha fazer seu Pix, ou seja, escolha seu Pix. Ou seja, na realidade o Pix é uma nova ferramenta criada pelo governo federal, ou seja, com a intenção de fazer o quê? Transferência instantânea. Assim. Em 10 segundos, doutor Cristiano? Às vezes até menos. Ou seja, até menos, no eu máximo pego aqui e 10. transfiro para você, ou seja, assim que eu clique em confirmar, você olha na sua conta, já está o dinheiro lá, instantaneamente. Então acabou aquele negócio de fazer aquela transferência, assim, você já depositou? Não, agora, você já transferiu? Porque não caiu aqui ainda, então agora... Agora vai ser instantâneo. Aí sim, isso é que eu chamo de VaptVupt. Vai ser mais rápido que o estado do Thanos. Aí sim. E o que muda com o Pix? Bom, a principal mudança vai ser para os bancos. Ou seja, tanto é que os bancos estão fazendo essa corrida louca aí, né? Ou seja, para você cadastrar sua chave, por quê? Porque tem 4 chaves. Ou seja, as chaves são basicamente o quê? A identificação que você vai usar para conseguir fazer aquela transferência. Ou seja, geralmente pode ser o quê? Pode ser o e-mail, pode ser o telefone, pode ser o celular. Geralmente são essas 3. Ou seja, essas 3 chaves. Para você poder usar e fazer as transferências. Só que acontece, hoje, ou seja, principalmente a gente que é empresário e gera boleto, faz pagamento aqui, eu quero depositar, mas na minha conta no Itaú, eu quero depositar, minha conta na Caixa Econômica. Aí, para conseguir atender a clientela, geralmente você tem uma conta na Caixa, você tem uma conta no Itaú, você tem uma conta no Bradesco, ou seja, para facilitar essa movimentação. Então, por que os bancos têm essa corrida? Porque você só pode usar uma chave para um banco. Um exemplo, eu quero usar o CPF como chave. Ou seja, então se eu cadastrei a minha chave do Pix no Bradesco, ou seja, então sempre que alguém digitar e escolher o CPF, então sempre que alguém for fazer uma transferência para mim, usando como chave o CPF, vai direto para a conta do Bradesco. Entendi. Ou seja, então por isso que fica essa corrida doida. Porque geralmente a maioria do pessoal vai dar de cara o quê? Como chave? O CPF. Então e-mail, telefone, ou seja, fica opções de segunda ou terceira chave. Porque a gente também pode ter as 3, ou até mais de 3 chaves, dependendo, ou seja, dependendo da necessidade, você pode ter mais de 3, se for o caso. Mas, ou seja, o mais comum vai ser usar o quê? O CPF. Então, por isso os bancos tão doidos. Tipo o seguinte, eu tenho que fazer o Rodrigo ali, ou seja, pôr a chave dele aqui para mim como CPF, para mim já garantir ele. Entendi. Ou seja, então a corrida dos bancos é essa. Então o cliente vai ser mais valorizado nesse momento? Nunca, né? Nunca foi igual. Esquece. Ou seja, vai facilitar a sua vida em alguns pontos e tudo, mas o banco está pouco se lascando para a gente. Com esse novo sistema, doutor Cristiano, e as operadoras de cartões, né, aí na operação de débito, ela perde? Depende.
ou seja, vai depender muito do empresário. Ou seja, porque se você, que é empresário aí, trabalha com pagamentos eletrônicos, né? Que a maioria hoje trabalha, seja com débito, crédito, boleto, Mercado Pago, por aí vai. Ou seja, o Pix é mais uma forma de pagamento. E aquela coisa, vai ser uma forma de pagamento mais instantânea. Então, para que você vai mandar um boleto para o cliente se você pode mandar a chave do Pix? O boleto você paga, vai depender de 2, 3 dias para cair na conta e o banco ainda vai morder ali, ou seja, uma taxinha. O Pix não, nem taxa vai ter. Ou seja, então, pode ser que tenha uma mudança de fluxo, né? Ou seja, dessa movimentação financeira. Diminuir principalmente a questão do débito, ou seja, essa modalidade realmente pode sofrer muita queda aí nos próximos anos, mas o crédito não, ou seja, o crédito ainda vai continuar aí ainda, porque, ou seja, nesse caso do Pix, eu não vejo muita, ou seja, como que se usaria Pix para operações de crédito. Entender para facilitar a vida tanto do empresário, né, quanto da pessoa física, né? Tanto da empresarial como pessoa física. Isso, porque na realidade a gente que é consumidor, ou seja, vamos colocar como consumidor, a intenção no futuro é o quê? Pagar minha conta de telefone, pagar minha conta de energia, pagar meu boleto usando Pix. Ou seja, para acabar aquela chatice de eu ter que pagar, esperar 1 ou 2 dias para cair. Ou seja, aí cortou minha água, cortou minha energia. Ou seja, quem nunca teve água ou energia cortada, né? Aí você tem que ligar e a concessionária lá, não, vamos esperar cair o pagamento para depois fazer ligação. Ou seja, com o Pix, não, assim, isso vai acabar, vai ser instantâneo. Ou seja, a intenção é essa, ou seja, chegar nesse nível dos pagamentos também. Ou seja, para que quando eu pagar uma dívida, automaticamente, ou seja, o meu credor já saiba que eu paguei aquela dívida. Apesar de ser um sistema novo, já tem alguma novidade recente sobre o Pix? Ou seja, a novidade que está tendo, que é aquilo que eu tinha falado agora há pouco, que é de você pagar a dívida, ou seja, a Receita Federal, como sempre, né? Como sempre o leão ali com aquela fome, leão roxo, com aquela fome louca ali, você já está preparando ali, fazendo convênio com o Banco do Brasil, para você pagar seu imposto, seu DARF, seus IPs, ou seja, pelo Pix. Ou seja, é ruim para o contribuinte? Não, ruim é ter que pagar. Ou seja, se você tem que pagar, é ruim. Mas se você tem que pagar, ou seja, automaticamente aquele imposto ali já baixa automaticamente, então isso é uma mão na roda. Porque muitas vezes a gente precisa de uma certidão, por exemplo, para algum cliente, o cliente paga ali o DARF, mas geralmente aí, se der tudo certo, é 3 dias para, ou seja, para se cair na Receita Federal, ser processado e todo aquele procedimento. Ou seja, agora com o Pix não, ou seja, vai ser assim. Ou seja, pagou aqui o seu DARF, que você estava devendo, você precisa da certidão negativa, instantaneamente já cai lá na Receita Federal e instantaneamente já libera a sua certidão. Lógico que eu estou falando no melhor cenário, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Que mais sistemas sejam criados, né, para facilitar a nossa vida. Né? Ah, não, com certeza. Doutor Cristiano, gostaria agora que o senhor falasse um pouco sobre a Academia do Empreendedor, né, para os nossos pequenos, médios e grandes empresários que estão nos assistindo. Né? Isso. A intenção da Academia do Empreendedor é exatamente o quê? Fazer isso que a gente fez aqui agora. Ou seja, trazer notícias ali, ou seja, do dia a dia mesmo, que muitas vezes tirar dúvidas, né? A gente não consegue ir em outros lugares. Ou seja, para tirar a dúvida do empresário. Tipo assim, é ser o portal do empresário. Ou seja, qualquer informação que precisar, ou seja, eu vou entrar ali no portal da academia que eu vou conseguir essa informação lá. Lógico, a gente está aí, ou seja, no início do projeto, mas a intenção é a gente chegar lá. E com o apoio, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar. Ou seja, então, você que está assistindo aí, empresário, dê o seu joinha, dê a sua curtida, marque o sininho, faça comentários, mande sugestões, sugestões de temas. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Manda aí pra gente que toda semana a gente vai estar fazendo essa gravação, gravando esse podcast e vai estar disponível aí, ou seja, nas redes sociais aí. É isso aí. Para quem quiser assistir. Sejam bem-vindos à Academia do Empreendedor. E, mais uma vez, obrigado pela audiência e pela atenção.
Obrigado E a vamos que todos. vamos. Obrigado a todos. É isso aí. Estamos aqui, né, para responder as suas dúvidas e trocar ideias, né, trocar experiências. Né? Conte conosco. Um abraço, Rodrigo Delamaio. E Cristiano.